Bom dia, minha gente. Começando aqui a nossa live número 49 do nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. Estamos chegando aqui no final. Vamos convidar aqui a Denise para entrar com a gente, então. Minha parceira aí nesse projeto, que a gente ficou o ano inteirinho juntas aqui todas as quintas-feiras. Hoje a gente vai falar sobre cuidar do que temos. Então, cuide do que tem. Esse é o tema do Tom 49. Bom dia, Denise. Dia, bom Tá me dia. ouvindo bem? Tô te ouvindo Tava aqui excelente. improvisando o lugar, daí eu não tô em casa, é tudo diferente. Sim, Achando lugar para sentar, achando lugar para colocar o celular. A luz não tá das melhores, mas vamos lá. Penúltima live aqui do ano do nosso projeto. sim. Foram já 40. Hoje estamos na live no tom 49, mas é a nossa live número 50, né? A gente Sim, fez uma antes de iniciar para introduzir. Então já foram 50 lives aí no decorrer desse ano. Temos mais uma para finalizar a semana que vem. Projeto lindo, valeu muito a pena, né, Denise? valeu muito. Nossa, foi assim. E é incrível como. Porque a gente no início pensa, assim, nossa, daqui um ano, ou durante um ano, é muito tempo. Menina, passou assim, ó, muito rápido. E a gente olha, um ano em um livro, mas cada semana a gente trouxe um tema aqui para de fato aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E a gente precisava dessas 50 e poucas semanas para conseguir Sim, entender e aplicar. E que bom, né? Se quem nos acompanhou aqui realmente aplicou o que a gente aprendeu aqui. Mas sempre é tempo, né, Denise? Todas as lives ficaram sim, ficaram salvas. gravadas, Então a então, gente tem só aqui o ano inteirinho. Foi em janeiro que a gente começou? Acho que foi, foi, né? foi. Uhum. Janeiro, finalzinho, meio de janeiro, né? Porque o ano tem 50 e poucas semanas. Então foi bem no início mesmo. A gente acho que falhou uma quinta só de fazer, se não me engano. Sim, eu acho que o ano tem, se eu não me engano, 52 semanas. É, isso aí. Acho que foi só uma semana que a gente falhou e vamos conseguir fechar certinho, né? Última semana do ano, última live. Isso aí. E Denise, vamos lá. Então, capítulo de hoje, né? Cuida do que tem. O autor, ele começa esse capítulo falando, né, que uma pessoa bem-sucedida, ela cuida do que tem. E aí aqui trazendo a tua visão, né? Por que que esse princípio é tão determinante para o sucesso? Mesmo parecendo algo tão simples, né? Parece tão óbvio, né? Não é óbvio a gente cuidar do que a gente tem? Muita gente não cuida, né? É, é aquele, igual aquele ditado, né, das coisas que, como que fala, não lembro agora, mas tem coisas que são óbvias, mas precisam ser ditas, relembradas, relembradas e relembradas. Porque de Exato. tão óbvio que é, acaba se tornando, parece que não muito importante, né? Isso. As pessoas meio que menosprezam, né? O Exato. simples. O simples, exato. E uma questão que eu acho que é bem importante sobre essa colocação, da gente cuidar do que tem, por pouco que seja, por menor que seja, por mínimo que seja, porque pode ser em qualquer área, enfim, relacionado a qualquer coisa, né? Tem muito a ver com a nossa maturidade, né, Letícia? Porque quanto mais maduros, né, nós somos, mais conscientes de tudo, mais valor a gente dá aos detalhes, às mínimas coisas, às pequenas conquistas, Que é o que né? mais importa no final das contas, E, né? e falar assim, é uma coisa óbvia, é simples, mas não é fácil. Não é assim, eu sempre dou valor a tudo que eu tenho, eu sempre
valorizo as pequenas coisas. A gente sabe que, na verdade, no fundo, não é assim que acontece, né? A gente realmente peca muito nessa questão de valorizar o pequeno passo, a pequena conquista, aquele pouquinho que a gente tem. Só que o que acontece? Enquanto eu não der valor para esse pouco que eu tenho, ou para esse mínimo que eu tenho, eu não vou estar madura o suficiente para alcançar mais, para Se eu não sei subir. cuidar de pouco, eu não sei cuidar de muito, né? Exato, para subir uma escadinha, né? Um degrau da escadinha, um nível acima. E é incrível porque, assim, tem uma passagem bíblica que retrata muito isso e vai ficar muito claro. É a passagem dos talentos que está lá em Mateus 25, 21, que depois alguém quiser ler. Então, eu vou falar ela aqui porque eu acho que tem muito a ver com esse tema do valorizar o pouco. Então, o senhor, né? Ali fala, um senhor foi viajar e deixou ali com 3 servos, para cada um ele deu uma quantidade de talentos. Para um ele deu 5, para o outro 3, e acho que foi 3 ou 2, não lembro bem. E para um ele deu só 1. E quando ele retorna, que ele vai pedir de volta esses talentos, o que ganhou 5 tinha multiplicado, devolveu 10. O que ganhou 2 ou 3, que eu não lembro agora, também tinha multiplicado. E quando ele recebe de volta esses 2 primeiros, para cada um ele fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te coloquei. Que ele tinha dado só 1, ele enterrou o talento. Ele não multiplicou. Ele quis guardar. Exato, ele guardou. É claro que na Bíblia o sentido real é outro, é questão espiritual. Mas cabe aqui a gente trazer para essa questão também. E aí o Senhor então fala para ele que como ele tinha sido infiel no pouco, até aquele pouco lhe seria tirado. E entregaria para quem tinha mais. E é isso exatamente, Letícia, que acontece na nossa vida. Quando a gente não valoriza o pouco, quando a gente acha que é tão pouco que não tem valor, até esse pouco, não que possa nos ser tirado, mas não vai render. Porque a gente precisa valorizar, né, os pequenos passos, as pequenas conquistas, aquele pouco, para que a gente vai tendo capacidade de ir adquirindo mais. Se for falar em financeiro, não tem como eu sair de um ganho de 1.000, de 5.000, de 1 milhão, eu não vou saber administrar isso, eu não vou ter maturidade para isso. Até aquele exemplo que a gente sempre dá, né? De quem ganha na Mega Sena, por exemplo. Exatamente. Então, essa questão aqui do valorizar o pouco, ser grato por esse pouco, e inclusive o próximo tema, né, da nossa última live é sobre gratidão, né? Que vai ser uma sequência desse assunto aqui, a próxima live, né? Então, e para fechar todos os que a gente trouxe também, né? Então, não é o tamanho do que a gente tem que vai determinar o nosso futuro, né? Se a gente for olhar ali para essa parábola dos talentos, mesmo aquele que tinha só 2 ou 3, ele não olhou para aquele pouco, ele foi lá e multiplicou. E qual que foi o futuro dele? O Senhor, né, dele ali iria colocar ele sobre muito. E é sobre isso, né? Não se apegar só ao que eu estou vendo agora, mas valorizar, agradecer que as coisas vão acontecer e isso vai se multiplicar, né? Aí, Letícia, ele também fala, o autor aqui,
que muitas vezes Deus nos coloca, ele fala aqui, numa espécie de programa de treinamento. Uhum. Você enxerga essa questão na nossa vida prática, no nosso dia a dia? Nossa, eu falo tanto disso. Porque de fato é um treinamento, né? É como se fosse assim um preparo. Porque como que Deus vai nos entregar algo grandioso se a gente não está preparado para sustentar isso? E eu sempre falo muito isso, porque as pessoas às vezes não têm essa paciência de esperar o resultado vir. Só que se o resultado viesse agora, ela não ia nem saber lidar com ele. Ela não ia estar preparada. Então, esse preparo é o tempo de todas as etapas que a gente precisa passar, de tudo que a gente precisa entender, do que a gente precisa se preparar para chegar naquele lugar que a gente busca. E, de fato, a gente tem que ir entendendo não só sobre sustentar esse lugar que a gente quer chegar, esse resultado que a gente quer chegar, esse sucesso que a gente busca, né? Mas se preparar até preparar o nosso caráter para isso. Porque às vezes uma pessoa, vamos usar um exemplo aqui, uma pessoa que não tinha nada, começa a ter muito dinheiro, ela pode se perder. Então, esse crescimento aos poucos que acontece é como se fosse mesmo um treinamento de ir aprendendo a lidar com um pouco mais, com novas coisas que vão acontecer. E não tem como, né? A gente falou ali antes sobre quem ganha, por exemplo, na Mega Sena. Por que que as pessoas às vezes ganham e se perdem? De várias formas as pessoas se perdem, né? Ou gastam tudo porque nunca aprenderam a lidar com dinheiro, ou dão para todo mundo e acabam ficando sem, ou começam a olhar só para o dinheiro e esquecem das coisas que importam. Então elas podem se perder de várias formas. Por quê? Porque elas não tiveram esse treinamento aí, esse preparo. E quando a gente não sabe cuidar de pouco, a gente não sabe cuidar de muito, que é o que tu explicou ali antes, né? Então, se hoje eu ganho, sei lá, 2.000 por mês e eu não sei cuidar disso, se eu ganhar lá R$ 1 milhão, eu vou tratar da mesma maneira. E aqui eu trago um exemplo de algo material. Mas e com os nossos relacionamentos? E com as nossas emoções? E com as pessoas que a gente lida? E com as situações? E com a nossa vida, né? Com a nossa rotina? Com as coisas que a gente tem? Se eu tenho uma casa muito simples, mas eu não cuido dela, eu não organizo, eu não limpo, como que eu vou cuidar de uma casa grande? Se eu não cuidava nem da pequena? Então, eu sempre digo que Deus só nos entrega algo maior quando a gente está preparado para receber. E é como se fosse um treinamento. Então, a gente está em treinamento aqui na Terra, né? E o olhar para a nossa existência aqui como um treinamento é o que vai fazer toda a diferença. Porque quando aquele grande resultado chegar, às vezes é algo tão rápido. É meio que assim, cheguei no lugar que eu queria, ok. Dá aquela euforia ali de momento, mas passa muito rápido. E aí tu já quer alcançar outra coisa depois. Se tu não aproveitar e não curtir esse preparo, esse caminho aí, esse treinamento, tu vai sempre pensar que tu não é feliz. Entender que ser feliz é aceitar passar por esse treinamento. Porque a felicidade não tá lá no lugar que a gente chegar. Inclusive, a gente pode ser uma pessoa muito feliz e estar triste. Então, eu sou uma pessoa feliz, mas hoje eu estou triste. Eu sou uma pessoa feliz, mas hoje eu estou alegre. Por quê? Porque ser feliz é aceitar a vida, aceitar os desafios, aceitar esse treinamento que a gente está falando aqui. E aproveitar as coisas que a gente tem, cuidar das coisas que a gente tem. Que é o nosso tema aqui, né? Cuide do que tem. E é no geral, né? É as coisas materiais que a gente tem. É a saúde que a gente tem. É o corpo que a gente tem. As pessoas que a gente tem.
das nossas emoções e tudo que tá dentro ali da nossa vida e do nosso mundo, né? Porque a gente precisa das pessoas, né, Denise? Não adianta a gente querer olhar só para o próprio umbigo. E, inclusive, esse treinamento que é a vida, uma das coisas que a gente mais precisa se atentar em aprender é justamente conviver com as outras pessoas, colaborar com as outras pessoas, servir, né? E se relacionar. E o capítulo também fala sobre cuidar de pessoas, né, Denise? Funcionários, equipe, família. Por que que isso é essencial para uma pessoa ter sucesso, na tua opinião? Daria para resumir em uma frase que, na verdade, é um versículo bíblico, que diz assim, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro chegou para Jesus e perguntou, Jesus perguntou para Pedro, né, se Pedro o amava. E ele disse, sim, Senhor, é claro que eu te amo. Aí Jesus fala para ele, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E essa mesma pergunta se repetiu por 3 vezes. E as 3 vezes a resposta foi a mesma. Apacenta as minhas ovelhas. Para mostrar a importância que é, né, as ovelhas. E quem são as ovelhas? Somos nós, as ovelhas do aprisco de Deus, né? Então, se é uma ordem de Jesus, né? Lá na época foi para Pedro, mas a gente pode trazer para nós todos. Todos somos discípulos de Jesus, para quem é cristão, né? Então, todos devemos apacentar as ovelhas, que é cuidar uns dos outros. Porque nós somos, não somos seres descartáveis. Nós somos como sementes que precisam ser cuidadas, né? Umas das outras. E se a gente for olhar para o nosso mundo, né? Para o nosso planeta, igual você falou, nós necessitamos uns dos outros. E a gente já trouxe esse assunto em outras lives. E não tem como a gente sobreviver sozinho e a gente ser totalmente independente. Por mais que a gente às vezes fale, eu não preciso de ninguém. Um momento do dia, não é nem na vida, é do dia, você vai precisar de alguém. Então, vários, né? É essa a importância desse cuidado. E aí a gente pode trazer para a questão da família, para a questão do trabalho, para quem é proprietário de uma empresa, cuidar dos seus funcionários, para quem é funcionário, respeitar e cuidar ali dos seus colegas, enfim, é uma grande família universal que precisa nos cuidar dos outros, né? E é uma ordem divina uns dos outros. Então, não tem como alguém querer crescer, alguém querer se desenvolver, se não cuidar dessa semente, que é ali o seu próximo, inicialmente os seus familiares, colegas, enfim, colaboradores. Então, isso é igual aquilo que a gente falou. Parece simples, parece óbvio, mas muitas vezes a gente não olha para esse óbvio, né? E você pode perceber, Letícia, não sei se você já tem experiência própria nisso, mas em empresas que a gente trabalhou, onde o patrão era um ser mais humano, mais compreensivo, tanto que os colaboradores se dedicavam mais Com certeza. Para querer que a empresa de outra maneira, né? O trabalho em si de outra maneira. É nítido, né? Porque eu já tive esse tipo de experiência de trabalhar numa empresa onde um patrão era muito materialista, não estava nem aí para a questão humana, né?
e os colaboradores trabalhavam com raiva, muitas vezes faziam alguma picuinha meio que de vingança, né? E até meio com mau gosto, né? A pessoa não tem aquele entusiasmo ali para entregar algo melhor. Já em outro local, onde o patrão, o principal, ele sempre falava, o meu principal, o meu primeiro, meu bem mais precioso são os funcionários. Então, a diferença desse tipo de visão é nítida. O crescimento da empresa, o ambiente ali de trabalho é mais tranquilo, é mais gostoso, né, de trabalhar. Então, essa questão do cuidado com as pessoas é o principal, é o ponto-chave da humanidade, né? Infelizmente, não é assim que a humanidade está se encaminhando. Mas esse seria o ponto principal, né? Se parar para pensar nessa questão aí que tu falou, muitas pessoas que têm empresa, por exemplo, tem aquela visão de que o principal ali é o cliente. Sim, o cliente é muito importante. Só que quem é que vai ajudar a gente a cuidar dos nossos clientes, se não os nossos colaboradores? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo por eles, né? Tratar bem, se preocupar de fato ali para que eles estejam bem para poder atender bem os nossos clientes. Então, isso é muito importante e muitas pessoas não dão essa importância. O cliente é muito importante, sim, mas nesse caso o colaborador vem antes do cliente, porque é ele que vai cuidar dos clientes. Então, imagina, se eu largo ali um colaborador que está de mal com a vida, que não está feliz com o trabalho, que não está sendo reconhecido, que está sentindo ali que está sendo explorado, será que ele vai atender bem um cliente ou ele vai atender de qualquer jeito ou com aquela energia ali ruim? E um colaborador que está feliz, entusiasmado, é reconhecido, como que ele vai tratar um cliente? Então, eu lembro sim, é muito importante. De uma situação que eu presenciei, numa empresa que eu trabalhei, e um cliente começou a xingar um funcionário. Ele deveria estar com problemas, enfim, estressado, sim, mas nada justifica, né? Com certeza. Quando o meu patrão ouviu, porque o cara começou a gritar e xingar mesmo, ele foi voando, sabe? Tipo assim, ergueu os braços assim e foi lá para defender o funcionário. Claro que tem situações que você tem que levar ali num equilíbrio para não perder o cliente e tal, mas naquele contexto ali, ele estava nem para o cliente. Sim, ele defendeu o funcionário e o cliente falou assim, eu não piso. Olha quem vai visitar, a Kátia. Oi, Kátia. Oiê, tudo bom, Kátia? Bom te ver aqui, já tá de férias, né? É. E aí, Letícia, o que ele falou, o patrão, tanto que eu nunca esqueci, ele falou assim, você como cliente vem aqui de vez em quando, o meu funcionário eu preciso dele todos os dias. E às vezes é um cliente que foi ali uma vez só, né? Nem sim, é um cliente... E aí, Letícia, o livro traz também a questão de muitas vezes, isso é muito comum a gente ver, né? Principalmente empresários, enfim, negligenciar a família em prol do trabalho, né? Quem nunca, né? E por que tantas pessoas erram nesse ponto? Isso é um ponto delicado que muitas pessoas se perdem, inclusive eu mesma já me perdi e tenho que ter muito cuidado para não me perder de novo. Por quê? A gente, muito inconscientemente, a gente confunde ali importância, prioridade com urgência. E aí a gente fica meio que naquele desespero de querer dar conta de muitas coisas e a gente fica naquela de deixar para depois coisas muito importantes que são prioridade. E infelizmente uma delas é a família, né? E aí a gente fica naquela de preciso trabalhar muito e muitas vezes e é algo muito... A gente pensa
que tá fazendo pela família. Tipo, não, eu preciso aqui trabalhar muito para dar uma escola melhor pro meu filho, para dar tal presente pro meu filho, para dar tal conforto pra minha família. Só que nesse desespero, sem sentir, a gente acaba deixando de dar aquele tempo de atenção que é o que eles mais precisavam. E isso é algo que eu tenho que cuidar muito, porque naquela de querer trabalhar e fazer e alcançar e querer de fato dar algo melhor para eles, a gente acaba se perdendo. E eu acho que isso muitas pessoas, principalmente quem trabalha por conta própria, se perde. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado e ter essa visão de que a gente precisa cuidar dessas pessoas. E o cuidar dessas pessoas não é fazer no tempo que sobra, é colocar na agenda um tempo para isso. Eu até falei, deu uma falhada aqui. Voltou? Normalizou? Não chegou a a conexão. Não chegou a falar. Às vezes, esses dias eu até comentei numa live o quanto isso de fato a gente vê o resultado. Tu pega meia hora para dar ali 100% de atenção pro teu filho. E aí depois tu continua e vai lá fazer teu trabalho. Mas se tu fica ali, às vezes tu fica 3 horas com teu filho, mas tu tá com a cabeça no trabalho, tu tá com o celular na mão, tu tá com aquela preocupação do que tu tem que fazer, tu não te entrega, tu não conecta e não vai ser um tempo de qualidade. Às vezes tu pegar meia hora, deixar tudo de lado e dizer, agora esse momento aqui é pro meu filho, pro meu marido, não sei, faz diferença. Então não é fazer isso no tempo que sobra, que é geralmente o que a gente faz. Nesse desespero, né, de alcançar meta, de fazer o que precisa ser feito, de ganhar mais, de fato buscar algo melhor, às vezes para eles mesmo. Quando a gente se engana, porque o melhor para eles, às vezes, é essa atenção, é esse tempo de qualidade, que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Então, como eu falei, precisa botar na agenda. Ó, ok, eu vou me dedicar para o meu trabalho, eu vou me dedicar para essa meta, mas todos os dias, de tal hora até tal hora, eu vou fechar minha agenda, eu vou largar o celular, eu vou esquecer o que eu tenho para fazer e eu vou dar aquela atenção ali. E é muito importante. A gente tem que se policiar o tempo todo, porque pra gente se perder é rapidinho. Ai, só hoje eu não vou fazer. Eu tenho aqui esse trabalho para terminar. Aí amanhã, hoje eu tenho tal coisa. Quando tu vê, foi a semana, foi o mês e o teu filho tá ali esperando. Então, É incrível, Letícia, porque assim, como você sabe, né, não tenho filhos. Não é comparando, que não tem como comparar um filho com um cachorro. Mas eu quero dizer na questão do tempo. Todo dia eu levo a minha cachorrinha para passear. A não ser que chova. Senão, todo dia eu tiro aquela meia horinha para levar ela a passear. E se eu não vou um dia ou outro, que às vezes chove, às vezes até 2, 3 dias seguidos, que não dá para ir, eu percebo nela que ela fica jururuzinha, ela fica triste, ela sente. Isso que é um animal, é um cachorro. Já é o momento de vocês duas. Imagina um filho, não, eu quero dizer assim, imagina um filho que às vezes passa uma semana inteira que a mãe e o pai não dão aquela atenção, aquela presença. E eu percebo muito isso, porque o meu, de 7 anos, ele é muito de querer atenção. Então, ele pede muito por atenção o tempo todo. E é assim, ó, de eu ficar meia hora só com ele, dar 100% de atenção e ele olhar pra mim e dizer, tu nem brincou comigo. É pouco, sempre é pouco pra ele. Imagina se eu não tiro esses momentos. E aconteceu épocas de eu não tirar mesmo. Eu sou humana, né? Não adianta vir aqui mentir. Muitas vezes já aconteceu. E aí acontece aqui 2 coisas muito negativas. Porque a mãe que faz isso, ela não faz porque ela não quer.
ela não consegue mesmo, muitas vezes. É algo ali muito mais forte. E aí vem de outras questões que nem tem como a gente abrir aqui, senão a gente faz uma live de 5 horas, né, Denise? Tem Sim. questões ali emocionais, tem questões de traumas, tem questões de bloqueios, tem inúmeras questões. Só que, mesmo sendo muito difícil, às vezes a gente precisa fazer isso. E em momentos que eu não fiz isso, eu notava muito forte, assim, a questão dele ficar mais revoltado, mais bravo, mais irritado, não me obedecer. E quando eu tiro meia hora que seja, dou essa atenção completa ali, ele se transforma, porque fica educado, querido, obediente, calmo, tranquilo. Tudo que eu faço ele concorda. É nítida a diferença. E é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a criança ali tá fazendo birra, chorando, incomodando, ela só quer atenção. Ela não sabe te dizer: mãe, me dá atenção. Não. A maneira que ela tem de se expressar muitas vezes é essa. É de fazer birra, é de reclamar, é de chorar por tudo, é de nada tá bom, é de não obedecer. Então a gente tem que se atentar a isso. E mães, meia hora às vezes resolve. Nem, olha, às vezes 15 minutos. Sabe? De tu sentar ali no chão, largar, esquecer celular, esquecer tudo, olhar no olho e dizer: filho, vamos brincar. Ou brinca aqui que a mãe vai ficar aqui só te olhando. Sabe? Então a gente tem que sim cuidar dessas pessoas. Aqui eu dei o exemplo de filhos, né? Mas tem pessoas que não têm filho, mas tem marido. Às vezes tem alguém ali que mora junto, uma mãe, né? Não sei. Alguém que cuida. Às vezes algum sobrinho, não sei. As pessoas precisam desse tempo. Precisam de atenção. E a E do gente tem que mesmo começar a jeito entender que, o que é prioridade e o que é urgência. e do E mesmo geralmente o que jeito é que a gente urgência. Oi? Do mesmo jeito que a gente está falando que o outro precisa da nossa atenção, nós também precisamos Com disso. certeza. Porque a Igual gente você também sente falou, falta. às vezes não tem filho, enfim, mas às vezes você precisa de uma amiga. Eu vi essa semana um vídeo, um cara falando que é provado cientificamente os benefícios de pelo menos uma vez na semana você sair para conversar com uma amiga. E tomar um café, não sei, para fofocar, enfim, para jogar Sim. conversa fora. Uma vez por semana. E às vezes a gente passa meses sem fazer isso. Nossa! Com É muito. certeza. E também aqui a gente pode ir um pouquinho mais longe, né? Não é nem mais longe, é mais perto. Que é de tirar um tempo pra gente, né, Denise? A importância de cuidar disso. E esse tempo pra gente é cuidar do que tem mesmo, né? É cuidar ali de ti, da tua saúde, da tua conexão contigo. E é a mesma coisa, às vezes é 15 minutos, meia hora, mas que tu tira com essa intenção. Nesse momento aqui eu vou largar trabalho, largar filho, largar compromisso, largar celular e eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer meu exercício, sei lá, vou fazer uma meditação, eu vou fazer aqui minha oração, eu vou passar uns creme no meu rosto, eu vou hidratar meu cabelo, não sei. Mas ter esses momentos para ti também, porque isso é cuidar do que tu tem. Cuidar da tua vida, da tua saúde, do teu corpo, né, que é a tua casa, da tua mentalidade, que é muito importante, né? Que é daqui que vem todos os outros problemas, né? Que é daqui da mentalidade, muitas vezes, que vem aqueles bloqueios que tu não consegue parar de trabalhar e dar atenção para a família, por exemplo. Então a gente precisa cuidar de fato do que a gente tem. E isso é sobre tudo que engloba ali a nossa vida, né, Denise? Questão do observar também as nossas qualidades. Porque quantas vezes a gente já Eu participou até ia de. te mandar aqui a última, que é justamente sobre isso, né? Que bem no finalzinho do capítulo o autor fala, né? Sobre cuidar das nossas próprias qualidades. E qual que é, né, a importância de ter esse cuidado para a gente poder avançar. Talvez você já tenha participado
de alguma aula, algum evento, enfim, onde que nos é solicitado anotar as nossas qualidades. Como é difícil. Agora, Nossa, é quais muito são os difícil. seus defeitos? Você preenche uma folha rapidinho, né? É exatamente assim. Isso está muito ligado à autossabotagem, a não merecimento, a feridas, né, sei lá, de frustrações, enfim, coisas lá do passado, questões de desvalorização, enfim. Mas é muito importante a gente saber das nossas qualidades, das nossas habilidades, saber mencionar elas, né? No que eu sou bom, o que eu faço muito bem. Olhar, né, pra gente. Exatamente, e principalmente naquilo que você já é bom, aperfeiçoar ainda mais. Porque Deus nos fez com habilidades, né, naturais. A gente só precisa, às vezes, dar uma cavadinha ali para descobrir qual que é e ir aperfeiçoando essa habilidade que já está dentro de nós, né? É muito importante a gente saber disso, até para a gente, muitas vezes, poder até escolher melhor com o que eu vou trabalhar, né? Que tenha a ver com aquela habilidade que Deus já colocou dentro de mim, né? E daí, pegando esse gancho das habilidades, vamos para o exercício que a gente trouxe para essa semana, que tem muito a ver com isso. E o nome que a gente deu para o exercício é cuidar do que já existe. Eu acho que uma coisa que a gente nunca falou, né, Letícia, é que os exercícios que a gente passa aqui, eles não estão no livro. Né? Sim, então. É uma questão a mais que a gente tem, né, Traz colocado para ajudar a experimentarem, é. né, o assunto. Aí, às vezes, a pessoa vai comprar o livro, vai procurar no livro os exercícios e não vai ter. Não tem Não vai mesmo. ter. Os exercícios não estão no Saíram de livro. nós. Então, o exercício dessa live é cuidar do que já existe. Então, o que você vai fazer durante essa próxima semana? Ou, enfim, a gente fala próxima semana, mas todos os exercícios Que é o tema são da semana, exercícios né? que vou fazer sempre, né? Para Então, a você vai vida. buscar 3 coisas que você já tem hoje, que pode ser relacionado ao trabalho, a relacionamento, alguma habilidade sua, enfim. E para cada uma dessas coisas que você já tem, você vai escrever como que você pode cuidar ainda melhor dessa coisa, dessa habilidade, desse trabalho, dessa função, dessa tarefa, dessa Desse casa, relacionamento, né? desse relacionamento, enfim. Como que você pode cuidar melhor ainda? Da tua saúde. Porque saúde é uma coisa que engana muita gente, né? Às vezes a pessoa não tá cuidando da alimentação, não tá cuidando, não tá fazendo exercício físico, não toma água e pensa assim: ai, não faço nada disso e tenho saúde. Espera pra ver a conta chegar. Então, tu Ou tem saúde. espera até fazer Tá alguns cuidando? exames, né? Porque tem muita coisa, na verdade, a maioria das coisas a gente não vê, não sente nada, mas no nosso organismo está acontecendo um turbilhão de Pior problemas. ainda, essa semana mesmo eu tava vendo a live da Jéssica Pense Leve. Ela fala sobre emagrecimento através de mentalidade, mas ela traz bastante explicações ali sobre alimentação saudável, tudo isso. E ela estava explicando uma coisa que eu nem sabia. Muitas pessoas não devem saber. Que a questão de fazer um exame e dar tudo bem não significa que tá tudo bem. Porque tá tudo bem em relação a como é que é feito ali. Sabe aquelas porcentagens que tem no exame? Elas são feitas baseadas no total de pessoas que já fizeram aquele exame. Então, não significa que se deu tudo dentro da normalidade ali, está normal. E aí eu parei para pensar, e é verdade, porque os dados que tem ali não é assim, ó, em relação àqueles números, tá
100% a tua saúde ou não tá. Aquilo ali é a média de todas as pessoas que já passaram por esse exame. Então, é a média considerada normal, mas não significa que seja normal, não. Então, quando tu não cuida, no longo prazo vai dar ruim. A conta vai chegar. Exemplo disso é a B12. Nesses exames, se você tem ali 300, né, no índice lá, ele vai dizer que tá ok. Só que não. O que você tem que ter no mínimo 800, de 800 para cima. Então, realmente, não adianta a gente olhar o exame e achar que está tudo bem, de acordo ali com Então, se tu não cuidar da tua saúde, pode fazer exame ali regularmente, dá tudo bom. Não significa que tá bom. Porque se tu não tá cuidando da saúde... mostrar, né, para um profissional que vai ali avaliar cada caso a caso, né? Tanto a minha mãe, ela faz tratamento com neurologista e com clínico geral. Tem alguns exames que a clínica fala, tá tudo ok. Aí vai lá na neuro, não. Pro teu caso, tem que continuar com essa vitamina aqui. Então, não tá ok. Então, a gente tem que entender que nem tudo que tá ok. Se tu não estiver fazendo a tua parte, espera daqui a 5 anos para ver se tu não toma água, se tu não faz exercício físico, se tu não tem uma alimentação saudável, se tu não dorme bem. Tudo isso vai comprometer ali. E talvez tu olhe aqui para esse exercício e pense assim, saúde tá boa. Tu tem saúde hoje, mas o que tu pode fazer para cuidar ainda melhor da tua saúde? Então, acrescenta aí no exercício. Esse eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa melhorar um pouquinho. Precisa constantemente, não é vou cuidar essa semana e depois acabou. Não, é a vida toda, né? Com certeza. Aí o próximo passo do exercício é escrever 5 qualidades. A gente colocou só 5, né? Para facilitar. Mesmo que pareça difícil. E escolha uma qualidade dessas 5 e decida usá-la de forma intencional nos próximos dias. E lembre-se, cuidar não é se acomodar. Cuidar é preparar o terreno para crescer. E voltando lá no início, ser fiel no pouco e sobre o muito colocarei. E são palavras de Deus, não é minha, não. A gente não pode desprezar o que está nas nossas mãos, né? Porque cuidar do presente é o que vai construir o nosso futuro, né? Então, qualquer coisa que tu tem hoje, ou que tu quer ter hoje, às vezes tu tem bem pouquinho, tu quer ter muito de alguma coisa. Cuida desse pouco que tu tem. Porque cuidando, tu vai construindo o muito pro futuro, né? Como tudo. É aquilo que a gente sempre fala, né? É o fazer um pouco melhor todos os dias. Porque no longo prazo, tu vai ter um resultado que tu quer. Não adianta a gente querer o resultado para ontem, porque lembra o treinamento, né? Existe aquele treinamento pra gente estar preparado para esse muito chegar. Então, se tu tem uma casa hoje bem pequenininha, cuida da tua casa, capricha, organiza, limpa. Deus vai olhar e vai dizer, tá merecendo uma casa maior. Olha o capricho dessa mulher. E assim é pra tudo, né? É pra tudo. Né, minha gente? E amanhã, então, é Natal. Desejamos que vocês olhem pro Natal não como uma data comercial, como é o que a gente mais vê, principalmente aqui no Instagram, né, Denise? Sim. Mas que a gente olhe pro Natal pro significado real que ele tem e que a gente tire esse dia para fazer algumas reflexões, né? Geralmente a gente, no Natal, a maioria das pessoas, né, ficam naquela de dar presente, comemorar, fazer festa e nem olham pro real significado. Então, fazer uma reflexão é importante. E uma coisa que eu ouvi essa semana de uma pessoa, e eu achei muito bem interessante que ela comentou. Parece
que nessa época de Natal, final do ano, as pessoas são obrigadas a demonstrar alegria, demonstrar que está tudo bem, e uhul! Só que, na verdade, claro que tem casos que sim, mas tem casos que não, que é um período que eu não estou bem, que é um período que talvez eu não consiga estar com pessoas que eu gostaria de estar, que é um período que talvez olhando para trás eu não conquistei tudo aquilo que eu gostaria, e eu não estou bem. Então eu não tenho que fingir só porque a mídia está mostrando ali que é um período de mesa cheia, família reunida, todo mundo feliz, uhul! Não, a gente precisa ser real nesse período E às também. vezes aproveitar para olhar para dentro mesmo, né? Ok, se isso não tá bom, Exatamente. se há algo que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente para melhorar? E se É não um é, período aprender. também de reflexão, né, Com Letícia? Não só de uhul, oba-oba e tá tudo bem, e vamos aproveitar e vamos festar. Não, vamos tirar também um tempo, não necessariamente amanhã, mas nos próximos dias, para a gente avaliar a nossa vida e principalmente se tratando de Natal, que é uma parte mais espiritual, olhar para essa questão espiritual da nossa vida. Que como a gente sempre traz, né, Letícia, nós somos um ser que é corpo, alma e espírito. E as três coisas precisam estar alinhadas. Então, a gente sempre fala muito na questão da prosperidade financeira, material, relacionamentos, mas e como que está a nossa vida espiritual? Como que está a nossa conexão com Deus? Aqui não vou nem falar de Jesus, que é o símbolo aqui do Natal, mas a nossa conexão com Deus, como que está isso? Como que está a nossa intimidade? Né? Nós necessitamos disso, porque nós temos um espírito que clama por essa comunhão com Deus. Então, vamos tirar também um tempinho, além das festas, das comemorações, para olhar para isso, olhar para dentro de nós. Como que está o nosso espírito? A que ele está clamando, né? Que com certeza sempre ele vai estar clamando por algo. Da mesma forma que a nossa alma clama, às vezes, por curas, por inúmeras coisas, o nosso corpo clama por cuidados, por saúde, o nosso espírito também clama por algo. Então é importante a gente olhar também para esse lado. Ficar nessa conexão. E no mais, muito importante. Tchau, Kátia colocou aqui Feliz Natal, Kátia. Sigamos firmes e juntos na alegria e nas angústias, nas conquistas e nos aprendizados. É isso aí. Então, feliz Natal para todo mundo. Deus abençoe muito a vida de vocês. E feliz ano novo. A gente deixa para dar na semana que vem, que a gente vai ter mais uma aula. A gente estará na terça, né, Denise? Para encerrar aqui o nosso projeto e finalizar aqui mais um ano juntas, né? Que coisa boa. Isso aí. Beijo no coração. Beijo, então, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Feliz Natal. E eu amanhã não, amanhã é feriado, Natal. Sexta estou aqui de novo. Beijo. Tchau. Até.